Queridos irmãos e irmãs, é sempre muito bom poder celebrarmos juntos nesta Assembleia das 21 horas, aos domingos, este desejo de nos reunirmos enquanto povo de Deus celebrante, que em torno da mesa da palavra e da Eucaristia, vamos assim caminhando no progresso da nossa fé, na vivência dos valores cristãos durante a semana. E hoje, de forma mais especial ainda, porque celebramos o primeiro domingo do Advento. Por isso acendemos a primeira vela e assim a coroa do Advento, com 4 velas, vai nos recordando que a cada domingo nós iniciamos a Eucaristia acendendo a segunda, a terceira, e quando chegar a 4ª vela, nós saberemos que o Natal está próximo. É a forma que temos pelo rito, pela liturgia, de contarmos no tempo cronológico, o tempo da graça de Deus, através dos símbolos da nossa fé. Enquanto muitos insistem só em Papais Noéis, enfim, em imagens que recordam, até que o Papai Noel tem uma origem cristã, mas deturpado na sociedade hoje, ele é sinônimo de Natal, e o menino Jesus, para muitos, ele nem é sabido. Mas aqueles outros tantos símbolos, que no tempo do Natal correm solto no nosso meio e que muitas vezes símbolos cristãos nós desconhecemos. A coroa do Advento é um destes símbolos. Quem sabe a gente possa promover mais, os símbolos mais cristãos, para que a gente anuncie no tempo do Natal, o Natal cristão, em tempos de festa, de alegria, que é o espírito desse tempo. E assim a liturgia vai nos conduzindo nesta caminhada no primeiro domingo, através do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías que nós estudamos hoje, no capítulo 63, é o terceiro Isaías. Segundo a tradição bíblico-testamentária, nós temos 3 autores do livro do profeta Isaías. O primeiro, que é um dos maiores livros da Bíblia, com mais de 60 capítulos. E o terceiro Isaías é o Isaías da esperança. É aquele Isaías que vem alimentar o povo de Israel que estava exilado na Babilônia, segundo a tradição também, um exílio pior do que o do Egito. Então tem a missão de animar no coração daquele povo que o tempo de voltar à sua casa, a Israel, está se aproximando. Por isso é tempo de nos preparar, diria o profeta naquele tempo, ao povo de Israel disperso na Babilônia. Senhor, Tu és nosso Pai, nosso Redentor, eterno é o Teu nome. Assim como que uma oração, esta leitura chega aos nossos ouvidos mais de 2.400 anos depois, como uma oração de esperança que o profeta faz com o povo de Deus. E assim ele recorda a infidelidade do povo, as fragilidades, ele vai usando de imagens bonitas, como por exemplo, Senhor, murchamos todos como folhas, e nossas maldades empurram-nos como o vento. Não há quem invoque teu nome, quem se levante para encontrar-te contigo. Escondestes de nós tua face, e nos entregastes à mercê da nossa maldade. Assim mesmo, Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos barro do nosso oleiro, e nós todos obras de Tuas mãos. Não precisaria nem do padre ficar pregando, escutando um texto dessa profundidade, reconhecendo a fragilidade deste povo, mas ao mesmo tempo eles reconhecem a confiança de que foram infiéis, que distanciaram de Deus, foram infiéis à sua aliança, mas são filhos dele, são filhos do Senhor. E como barros na mão do oleiro, assim eles são nas obras, eles são nas mãos de Deus. É assim que nós começamos o Advento, recordando a nossa natureza, a nossa fragilidade, as nossas infidelidades, mas acima de tudo, recordando que nós devemos confiar em Deus para além das nossas fragilidades. Por isso, o maior pecado que um ser humano pode cometer é o da descrença na misericórdia de Deus. E por incrível que pareça, às vezes a gente atende pessoas que
que chegam a nós com esse sentimento e essa convicção: Padre, eu não tenho perdão, o que eu fiz no passado não tem perdão. Eu diria: você acabou de cometer um pecado muito sério, porque nada pode ser maior do que a graça de Deus no coração arrependido. E esta certeza o povo de Israel nos comunica. É um povo que sabe da sua miséria, sabe que é feito no barro e sabe que contém em si a graça de Deus. Assim como um tesouro em vasos de argila, somos nós nas mãos de Deus. Que nós possamos renovar, para além das nossas fragilidades, caros irmãos, na justiça de Deus, a confiança de que, diante do desejo de sermos melhores, cada vez mais a graça de Deus fortalece em nós a possibilidade de superação. Que o Advento nos ajude neste caminhar. E assim o salmista também nos convida, com um canto que exulta o louvor de Deus, a súplica de que Ele continue caminhando conosco. Vamos nós rezando e cantando: iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. É o grande convite da liturgia nesse primeiro domingo do Advento. Que o Senhor nos ajude com a sua graça a converter o que em nós está na linha da injustiça, da maldade, da opressão, das violências, muitas vezes a começar dos nossos relacionamentos mais próximos, nas realidades sociais em que vivemos, na própria experiência de Deus. E assim o salmista nos ajuda: ó pastor de Israel, prestai ouvidos, voltai-vos para nós, Deus do universo, pousai a mão sobre o vosso protegido. Assim como o povo de Israel esperava o Messias, assim também neste lugar vamos nos somando a Jesus Cristo e suplicando que o Senhor pouse a sua mão, o seu olhar sobre cada um de nós e nos conduza a dias melhores, a uma fé mais madura, coerente, a uma vida de igreja, de família, de trabalho, de sociedade, segundo o Evangelho, a palavra de Deus. E a segunda leitura, caros irmãos e irmãs, ela vem de São Paulo aos Coríntios, como uma afirmação de quem conheceu e experimentou esta graça abundante de Deus a partir da sua fragilidade. Porque São Paulo tem autoridade para nos dizer isso. Alguém que, porque acreditava em um Deus, perseguia, matava, de perseguidor ele passa a ser perseguido e vai morrer por causa da sua fé, ao se tornar um cristão. Por isso ele conhece a graça de Deus e por isso ele nos diz também de forma tão bonita: irmãos, para vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça de Deus vos concedeu em Cristo. Nele fostes enriquecidos em tudo. Que afirmação bonita de São Paulo, para que nós também nos apeguemos. Nele, em Jesus Cristo, Deus nos fortaleceu, nos enriqueceu em tudo, em todas as palavras e em todo conhecimento. Tomara que nós nesse advento saiamos um pouco mais convictos dessa certeza batismal, de que o Senhor nos enriqueceu em tudo que é necessário para sermos felizes. Para isso temos 4 domingos, para irmos nos preparando nessa convicção. E assim ele encerra dizendo: é Ele também que vos dará perseverança. Temos que perseverar neste caminho, para chegarmos no Natal como novas criaturas. E sabemos da parte de Deus, vai recordar São Paulo, Ele é fiel, por Ele nós fomos chamados à comunhão com o Seu Filho, com Jesus Cristo, Senhor nosso. Essa certeza, caros irmãos de São Paulo, deve também nos tocar hoje, depois de tanto tempo na história. Esta palavra de Paulo, mais humana, é proferida aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Por isso, perseveremos no procedimento irrepreensível, até que um dia
o Senhor vem ao nosso encontro através da experiência da ressurreição. E para encerrar, São Marcos então traz a grande conclusão deste diálogo. Cuidado, ficai atentos, porque nós não sabemos o dia nem a hora em que o fio da vida será cortado. Por isso devemos viver cada dia com extrema vigilância. Então não é um vigiar de assustar, de ameaçar, como uma autoridade, um pai pode dizer para uma criança para quietá-la: cuidado, senão o Papai do Céu castiga. E a criança se encolhe, se recolhe com o seu medo e faz o que o pai queria ou a mãe. Esse convite de São Marcos não é dessa mesma forma. Vigiai é a mesma coisa que Jesus está nos dizendo em São Marcos. Despertai, ficai atentos, prestem atenção, porque em qualquer momento da vida Deus estará conosco. E aqui não é só da ideia da morte, é do cotidiano. Então, se nós formos vigilantes, nós não perderemos a manifestação de Deus no cotidiano. Se nós formos capazes de vigiar, de sermos pessoas atentas, então nós reconheceremos o Senhor no partir do pão, no sorriso, num coração sofrido, numa lágrima, até num gesto de violência. Pela ausência reconheceremos a necessidade de Deus. Por isso esse estado de vigilância que o primeiro domingo do Advento acende em nós, quer nos convidar a esse despertar, a esse novo olhar que devemos ter como um novo renascimento, um nascimento espiritual, para que não percamos de vista as manifestações de Deus em nossa história. Encerrando assim este diálogo com a palavra, num instante de silêncio, qual é o texto, o versículo, a palavra, a expressão destas leituras que mais me toca naquilo que eu preciso me converter, mudar de vida, para que assim o Senhor comece a criar, a ser gerado em mim neste tempo do Advento, começando da sua família, do seu ambiente de trabalho, da convivência humana em geral, até chegar aqui à igreja. De que forma esta liturgia nos faz despertar no sentido